Essa história, quando começou, até cabelo eu tinha. Foi assim que começou essa história e não para, né? Pessoal, boa noite a todos. Prazer reencontrá-los, com alegria. Esse último ano, eu acho assim que o conhecimento ele vem por ondas. Pelo menos é assim comigo. Você estuda um assunto, olha isso dentro de você, porque se você não olha dentro de você, não adianta você estudar. E aí vai nascendo todos os seminários, o conhecimento. E nesses últimos anos, eu me preocupei muito com aquilo que eu dei o nome de mente mecânica. Que é essa mente nossa do dia a dia, que a gente fica preso dentro dela. Uma mente que não consegue sair para as coisas superiores, ou quando sai, muitas vezes não consegue fazer a roupa nova sem a roupa antiga. Uma mente que nos prende na rotina, uma mente que faz com que a gente repita o tempo todo, ela fica repetindo, e uma mente que não nos favorece ao adiantamento espiritual. E durante o último ano, quando a gente deu o curso sobre a oração, nós falamos muito sobre a mente mecânica. E nós apresentamos algumas saídas para que a gente faça a saída da mente mecânica, além da questão da prece, a questão da meditação, não essa meditação que eu costumo dizer, a meditação já meditada, mas a meditação em que você penetra dentro de você mesmo e, através da sua própria mente, procura os seus conteúdos, principalmente aqueles que estão encravados no campo inferior da alma, fazendo aquilo que o Emmanuel fala, né? Fazer uma autoentrevista interior para que você descubra as raízes dos seus defeitos, penetre nas camadas reencarnatórias para que você possa ver. Então, essa meditação que a gente sempre falou. E depois nós falamos também sobre os sonhos, dei até curso do sonho na TV Ibis, e no sentido de usar os sonhos como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Assim como também usar a mediunidade como um processo de autoconhecimento, abrir e expandir a mente, mesmo que ela é mecânica, ela consegue ainda ter um pouco mais de sentidos na mediunidade para que a gente possa avançar. Mas existem outras possibilidades. E aí, a principal possibilidade, além dessas, e é por isso que eu estou trazendo esse seminário aqui, porque como a gente terminou o curso, aqueles que já nos acompanham, é a criatividade. A criatividade é o principal elemento de saída da mente mecânica, é um dos principais elementos. Agora, eu não estou falando aqui da criatividade apenas aquela criatividade que tem insights, aquela criatividade que resolve problemas ou que inventa coisas, ou que gera teorias, mas a criatividade interior, que através dela faz a gente penetrar aos campos do conhecimento, e a partir do campo do conhecimento faz a gente penetrar num outro mundo, que é o mundo consciencial. Então é sobre isso que nós vamos falar e vamos tecer alguns comentários sobre essa ideia. Porque dentro de nós tem vários mundos. Nós vivemos no mundo mecânico, mas além desse mundo mecânico e orgânico, nós temos outros mundos. Então, se nós formos trabalhar, vamos pegar mais ou menos como Cyrano Ombino fala, que é o que eu mais gosto, é do Cyrano Ombino. Ele fala o seguinte: a mente começa a se pronunciar no processo evolutivo. Então, desde os processos das primeiras formas, à medida que foi formando, ela vai se pronunciando, até que chega dentro de um ponto que a mente tem o nome de submente, ele chama de submente, que é a mente dos animais, principalmente dos animais superiores. Você pode falar para o seu cachorro pegar a sandália, ele vai lá e pega. Quer dizer, ele tem uma mente. Tanto é verdade que ele não só tem mente, como ele tem sensações, e você já atribui ao cachorro, por exemplo, os sentimentos. Ah, esse meu cachorro é muito ciumento, esse meu cachorro é muito alegre, esse aqui é muito ranzinza. Você vê que ali já começa a pronunciar uma série de características que fazem parte da nossa característica pessoal. À medida que essa mente, essa submente, ela vai adiantando, ela vai se firmando através de reflexos, vai se firmando através de repetições e de hábitos. Por isso que esses hábitos continuam na vida como homem. E aí ele já passa a ser problema. Porque o hábito que cria o instinto é um conjunto ou um cardume de hábitos, certo? Então, na medida que os hábitos vão formando, ele forma o instinto e vai surgir, então, a mente subconsciente.
Então, você vai ter uma submente que é capaz de fazer já alguma investidas no campo do pensamento, mas tem uma mente subconsciente que já está em vários animais, ou quase todos os animais, que já tem uma rotina, e essa rotina de defesa, essa rotina de construção, essa rotina de alimentação, né, essa luta que se tem na vida para se manter e para viver, vai fazer com que crie hábitos, e esses hábitos surgem no campo da mente subconsciente. Nós vamos adiantando e chegamos na nossa mente. Só que nós herdamos do passado os hábitos repetitivos. Toda a nossa história, milênios e milênios de história, em que nós estamos presos nos atos repetitivos, que vai criar o instinto, vira rotina para a gente. E vai constituir o nosso subconsciente, e nós vamos ficar repetindo atos. E as reencarnações, nós vamos e voltamos e repetimos esses atos. Vamos e voltamos e repetimos as condutas mentais. E esse conteúdo todo que fica dentro da nossa alma, ela cria um campo magnético de alta estrutura. E é dificílimo a gente romper com esse processo. Esse rompimento só acontece quando a gente acorda a nossa alma para os fatores imperecíveis da vida. E aí você tem de acordar, e não é acordar para o conhecimento. Hoje em dia nós estamos com muita facilidade no campo do conhecimento. Mas acontece o seguinte, que a gente conhecer não é vivenciar. Então não admita que você conheça qualquer coisa sem vivenciar. Hoje em dia nós estamos ainda muito discutindo as questões. Olha, você não precisa discutir quando você experimenta. É como diz o Bert Hellinger, eu não preciso dizer como é que é uma maçã e qual o gosto da maçã até a hora que eu comi ela. No momento que você experimentou a maçã, você não precisa discutir formato de maçã, se ela é assim, se ela é assado, se ela tem um gosto tal, não tem um gosto tal. Quer dizer, você vivenciou. Então, se você vivenciou, você não precisa discutir isso. Então, essa experiência é que nós temos de buscar para que a gente consiga sair dessa mente mecânica. E isso inclui a criatividade, porque sem a criatividade a gente não faz esse movimento. Então, vamos lá. Criatividade, o caminho da abundância. Por que é o caminho da abundância? Porque a criatividade nos coloca em outra plataforma, que é a plataforma do infinito. Né? O Baldi tem uma expressão muito bacana, ele fala que o homem é cercado de necessidades e vive num tecido infinito. Sim, nós somos nós. E a criatividade é justamente o caminho que vai nos possibilitar penetrar nesse campo de infinitude. E perceber dentro de nós essa característica de infinitude que tem o nosso ser. E a partir daí, com essa criatividade, nós vamos para um outro plano de existência. Mas para isso, é um processo imenso que nós temos de realizar. Não é um processo comum. Não é esse processo comum que nós estamos acostumados. É algo que vai ter de mexer com o centro da nossa vida, com aquilo que nós realmente realizamos. Então, vamos lá. Quando pensamos na vida de modo geral, há sempre um tema que se repete, a saber, se contribuímos ou não para algo, e geralmente é das contribuições criativas, no sentido mais amplo, que mais nos orgulhamos. Você pode olhar que as pequenas coisas que a gente faz de criatividade é aquilo que nos dá mais vida. Pode olhar. Seja das pequenas contribuições no seu trabalho, pequenas contribuições no seu lar, as pequenas contribuições que a gente faz no nosso dia a dia, as coisas criativas que a gente consegue moldar, é aquilo que nos dá felicidade. Então, a criatividade, ela faz parte de algo muito importante. Se você pegar, por exemplo, os grandes teóricos, os físicos teóricos, aqueles que conseguiram trazer teorias completas, que levaram anos, vou pegar a teoria da relatividade aí, já tem 100 anos, e agora que nós estamos conseguindo comprovar muitas coisas que ele disse naquela época. Ou seja, uma criatividade imensa. E essa criatividade, muitas vezes, faz com que a vida da pessoa se concentre naquilo, se dedique àquilo. Né? Quer dizer, você vai pegar grandes cientistas que é capaz de gerar 1, 2 ou 3 teorias importantes e não gera mais. Por quê? Porque a criatividade não é fácil. Isso acontece também na música, né? Você tem muitas vezes um cara criativo que começa com 1, 2, 3 músicas, passou um tempo, aquilo acaba e não vai mais para lugar nenhum. É uma repetição infinita e ele não consegue ir.
Por quê? Porque a criatividade, ele precisa de movimentos interiores, porque senão não consegue. Ele consegue por uma etapa, mas depois essa etapa não se repete. E a gente vê muito isso em determinados conjuntos de música, ou de músicos mesmos, que muitas vezes a primeira fase é extremamente criativa, e depois vem uma segunda fase que já não é tanto, e depois é uma repetição infinita. Ele fica cantando a mesma coisa que ele cantava nos anos 70, nos anos 80. Aquilo não para, né? E não vem nada mais novo. Por quê? Porque a criatividade é algo que se manifesta, mas para ela poder manifestar de novo, você tem de ir mudando de mente. Porque caso contrário, ela não tem sequência. E mudar de mente significa mudar de conceito, mudar de visão de vida. E a gente não quer fazer isso, porque a gente é acostumado com o hábito. Você é acostumado em acreditar naquilo que você acredita, então você fica com os pontos fixos. E aí você consegue olhar para cima daqueles pontos fixos, mas depois você não vai mais. Aí a criatividade, então, já não se pronuncia como as primeiras horas. Então você pode olhar que isso acontece conosco. E nós temos extrema dificuldade de abandonar aquilo que já é velho. Na fase da crença, então, na fase religiosa, é aí que a gente não abandona mesmo. A gente parte daquilo ali, é aferrado àquilo ali e não muda. E a gente tem até medo de discutir alguma coisa que vai além daquilo que a gente conhece. Porque a gente é acostumado a ficar parado, né? Todos já tivemos a experiência de nos perdermos maravilhados e encantadoramente em alguma atividade, perdendo toda a noção de tempo de nós mesmos, de nossos problemas. Abraham Maslow, nos anos 50, chamava essa situação de experiência de pico. Mas recentemente o psicólogo Mihaly cunhou o célebre termo, estado de fluxo. Pessoal, dentro de nós, presta atenção aqui, a consciência que você vive, existe uma consciência superior a essa. Ok? Essa consciência que te dirige. É dela que vem os sonhos. É dela que ela pronuncia. Então, vamos fazer isso aqui para a gente poder ver. Vamos fazer um teatrinho aqui. Ó, quem fica aqui na frente sofre comigo, viu? Carlinhos, você que é palhaço, vem cá. No momento que houve a queda, nós criamos então o que nós demos o nome de consciência cósmica. A consciência cósmica é a primeira expressão pós-queda. Antes da queda nós temos o espírito. Vem cá, Felipe. O espírito, ele é aquilo que nós já falamos, né? O conjunto de tudo aquilo que nós já falamos. Aqui está o espírito. O espírito, ele não vibra. Não tem vibração no espírito. O espírito é um movimento intrínseco. É um movimento inerente. Por isso que fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, não é vibracional. Então aqui está o espírito. Conjunto de Deus, totalidade, unidade e individualidade. Esse processo sofreu uma contração, surgiu a consciência cósmica. Essa consciência, vem cá, vem me ajudar aqui, vem. Essa consciência cósmica, ela vai contraindo. Aqui eu vou ter aqui então, por exemplo, a consciência angélica, a consciência arcangélica, a consciência seráfica, para poder aproveitar os nomes que tem nas escalas aí da questão do espírito. Até que chega aqui na consciência superior. Essa consciência superior vai diminuindo, vem cá, Darcy, por favor. Vai contraindo, nós vamos chegar aqui na consciência ulminal. Então aqui eu tenho várias consciências aqui, ó. Essa consciência ulminal vai diminuindo até chegar aqui no espaço-tempo. Porque o espaço-tempo é o último plano da contração da consciência. O espaço-tempo é um tecido. Bom, então eu cheguei aqui. Então, vamos supor que eu estou aqui agora no homem comum. Que é o que nós somos. Esse homem comum do dia a dia. Está claro? Esse homem comum vai ter uma consciência superior a ele, que vai estar aqui, ó. Ok? E enquanto ele está no campo mental, porque a consciência se transforma em mente, transforma em vibração, ela coagula. Você pode dar que todos os nossos pensamentos é coagulado. Porque o pensamento, enquanto não vira imagem, a gente não percebe. Então ele coagula. É porque a mente é parada. Ela vai coagular o pensamento. E aqui vai ter uma mente, bem aqui, ó, uma consciência superior a essa, que rege essa daqui. É dessa consciência superior que parte os sonhos. Organiza o conteúdo que nós vivenciamos e dá a mensagem do sonho, que é a mensagem de transformação.
O sonho sempre é uma mensagem de transformação. E essa daqui que cria o estado de fluxo, ou como dizia o Maslow, a experiência de pico. E à medida que você vai saindo desse campo mental para um campo superior da mente, ou um campo superior de consciência, no momento que você faz isso, você vai ficar aqui indo e vindo, até que em determinado ponto você estabiliza aqui. E essa consciência aqui passa a ser uma consciência instintiva, vai ficar lá no seu campo de hábito, aqui abre uma nova estabilidade e aqui vai abrir uma nova consciência. Deu para entender como é que é o processo? Então, o que é a mente? Obrigado, podendo sentar. O que é a mente? A mente é um estado consciencial que congelou. Quando ele congela mais profundamente, dá submente. Quando ela congela mais ou menos, dá a mente subconsciente. Quando ela congela mais, um pouco menos, dá a nossa mente. E no momento que começa a sair do campo da mente, vai dar aquilo que o Ciro Lombino chama de supramente, ou que nós chamamos de supraconsciente. Ou seja, à medida que você vai saindo, por isso que a mente é lenta. Você pode olhar que a sua mente é lenta. Ela só percebe as coisas quando nasceu o pensamento. E o pensamento sempre é imagem. Nós não percebemos o fluxo. Agora, quando você começa a entrar nesse estado de fluxo, primeiro vai ser feito através de imagens. O estado de fluxo se dá através de imagens. E pouco a pouco vai vir símbolos. Por isso que o Jung foi lá, à medida que ele foi estudando os símbolos, ele falou assim, não, esses símbolos partem de um centro, esse centro é arquetípico. Então, à medida que você vai aprofundando, você vai chegando no símbolo e vai chegando nos arquétipos. Então, tem uma coisa interessantíssima. Você não vai conseguir avançar se você não estudar mitologia. Por quê? Porque à medida que se aprofunda, vai surgindo símbolos no sonho, vai surgindo símbolos na sua consciência, vai surgindo símbolos na sua alma. E só em determinado momento começa a surgir arquétipos universais. E se você não for estudando esses arquétipos, você não consegue sair. Vou contar uma experiência que essa semana aconteceu comigo. E eu sempre faço esses estudos junto com meu filho, que é o Rodrigo. E eu tive um sonho, por volta dos anos 90 e pouco, que eu guardei esse sonho, porque eu gravo tudo, né? Eu faço um caderno de sonho. E foi um sonho que eu nunca consegui resolver ele. O sonho era o seguinte, eu estava num determinado lugar, aí eu punha minha mão na boca e começava a comer minha mão. Aí eu comia a mão, comia o braço e comia, até chegar na cabeça, a própria cabeça entrava na boca. Aí quando eu acordei com esse sonho na cabeça, eu falei assim, gente, eu fiquei doido, agora eu estou perdido mesmo, eu tenho que procurar um psiquiatra. E aí eu procurei estudar esse sonho de todas as formas, né? Os livros que eu tinha, eu falei, não, esse sonho ainda tem algum viés mitológico, né? Algum mito, alguma coisa nesse sentido. E acabei não achando. Aí eu deixei esse sonho lá, e o Rodrigo agora está fazendo um estudo muito bom sobre o Campbell, sobre a mitologia, né? A mitologia, o Joseph Campbell. E ele começou a comprar uns livros que a gente não tinha achado nas épocas passadas. A gente tinha lido alguns, e aí ele virou para mim e falou assim, pai, achei um livro do Campbell que a gente nunca achou. Ele está R$300 lá na estante. Eu compro ou não compro, meu filho? R$300 a gente gasta com vinho, por que não vamos comprar isso? Vai lá e compra logo. E ele comprou. Na hora que ele comprou o livro, ele começou a ler, e ontem ele me ligou. Pai, olha aqui o que o Campbell está falando. Ele fala que em determinado momento tem um arquétipo que ocorre contigo à medida que você chega em determinado ponto em que você está superando a consciência que você tem. Provavelmente você tem um sonho antropofágico, onde você come você mesmo. Aí eu falei, não é possível, lê isso aí para mim. Aí bateu a foto, mandou para mim. Falou, quando aquele nível de consciência está terminando, surge um arquétipo antropofágico que você come você mesmo. E ele descreve o arquétipo, começando pela mão, vai comendo até desaparecer tudo.
Aí eu falei, não, levamos mais de 10 anos para resolver a questão. E fomos achar a resposta dentro de um livro. Ou seja, é a mudança do estado de consciência. Porque o sonho vai te mostrando esses aspectos todos. Você não tem nada melhor do que o sonho, porque o sonho vai te mostrando não só os avanços, como os retrocessos, como eu já falei aqui nos cursos de sonho que nós já tivemos, e vai te mostrando esses aspectos. E quando você não resolve uma questão do sonho, é porque muitas vezes tem viés mitológico que você tem de ir lá estudar, ver, igual aconteceu comigo aí, quer dizer, nós levamos mais de 10 anos para resolver um sonho desse, quase 20, né? Para poder resolver um sonho, porque fomos achar um livro no momento certo, no comentário correto, para que a gente possa entender aquele processo. Entendido? Então isso vai requerer estudo, vai requerer processo, para que você entre nesse estado de fluxo. E esse estado de fluxo não é permanente. Esse estado de fluxo, para ele ser permanente, demora muito. Você tem um estado de fluxo e volta. E como a vida se desenvolve numa espiral, você vai ter o estado de fluxo e vai retornar para o ponto mais baixo da espiral. Entendeu? Então também vai trazer sofrimento íntimo. E é o que a gente não quer. Ou senão você vai usar aquela expressão, que horror, eu não sabia que eu era assim. Aí é aquilo que eu falo, não, você é pior, você não viu ainda. Na hora que você abrir a caminhada lá de baixo, você vai ver que desgraça que sai lá de baixo. Entendido? Quer dizer, existe essa camada, e esse estado de fluxo é o estado que faz consciência. Agora, o que eu faço para entrar nesse estado de fluxo? É o que nós vamos mostrar isso amanhã, né? Quer dizer, tentar chegar num ponto prático que me dê base para mim poder fazer o movimento para chegar nesse estado de fluxo. Quando você entra num período de sonhos repetitivos, seria um tipo de fluxo, assim? O sonho repetitivo, geralmente, é movimento que você não está fazendo. Tá? O sonho repetitivo é o seguinte, o sonho te sugeriu um movimento da alma, como eu gosto de falar, né? Ele sugeriu um movimento, você não fez. Aí ele vai repetindo e as imagens vão ficando cada vez mais dramáticas. Cada vez mais dramática, cada vez mais dramática, até que você acorda com um absurdo. Certo? Você acorda com um absurdo. Aí você faz um movimento, porque aquilo te dá um impacto. Então, mesmo sem saber a realidade, você faz um movimento. Certinho? Diga, amiguinho. Nós vamos começar por onde, amiguinho? Nesse caso, a subconsciência está neutra? Não existe possibilidade de neutralidade. Pensa o seguinte, nós somos um conjunto de vozes. Todas as vozes falam ao mesmo tempo. Só que aquela voz que você se concentra fala mais alto. Deu para entender? Então você tem tudo aí dentro, seu amiguinho. Você tem o demônio, amiguinho bonzinho, amiguinho danado, amiguinho preguiçoso. Tem todos eles aí. Aí, no que você concentrar a vida, é o que vai falar mais alto. Então, é a subconsciência que predomina tudo. Predomina a subconsciência, a submente e a mente. E a mente superior, mas você vai ter de concentrar. Por isso que nós vamos estudar aqui a atenção como um dos elementos primordiais para esse desenvolvimento. Continuando. Ele parece um estado completamente diferente. Um estado de consciência aprimorado, acompanhado de sensações de bem-estar e satisfação. É também um estado neuroquímico e neuroanatômico distinto. Quando você vai entrar nessa fase, então os grandes processos de serotonina, noradrenalina, certo? Dopamina, vai invadir o cérebro. Porque esse estado faz com que você faça conexões e faça sinapses que você nunca fez. Você tem de fazer um hábito, vai ser a nossa primeira tarefa. Pense no mesmo problema sem pensar igual. Está ouvindo, gente? Cara, pense num problema sem pensar igual. Para que você comece a fazer novas conexões no cérebro. Nós sabemos que existe uma mente que está além do cérebro, mas o cérebro é a caixa receptora. Ora, se eu crio condições no campo anatômico, no campo fisiológico do cérebro, para que tenha novas conexões, aquilo que está na mente passa para o campo menor, que é o campo cerebral. Mas como é que eu faço? Por que a maioria o Daniel fala uma coisa interessante, ele fala assim, tem uma parte da nossa mente que fica morta. Ela também dorme.
Porque você está tão acostumado a fazer os mesmos tipos de relações neurais que você não abre para outros campos. Então fica uma parte do cérebro latente, sem fazer conexões novas. E a gente não acostuma. Você pode olhar que quando você analisa um problema, vamos supor que você está com uma preocupação. Você analisa o problema do mesmo jeito. E você repete aquele mesmo jeito, 1, 2, 3, 100, 20, não dorme, acorda. Não é assim que nós fazemos? E você pode olhar que você olha o problema do mesmo jeito, você repete. Ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E fica naquela zoeira toda dentro da mente. Como é que eu vou resolver um problema se eu não saio da mente que gerou esse problema? Então esse vai ser o nosso primeiro exercício. Mas não adianta parar de pensar e quando você pensar, você volta a ele de novo. Não, a partir do momento que você consegue parar, se você consegue desligar, você vai conseguir voltar por outro. Depende, você não desliga. Essa mente não desliga de nada não, ele só finge. Não é fácil, mas consegue. Fingimento. Fingir, não estou preocupado não. Não está o quê? Mas parece que você está triste? Não, não estou não. Eu terminei meu relacionamento, mas não estou nem sentindo. Já passei, já era, né? Mas não é assim. Então é por isso que você, na hora que você consegue fazer entrar no estado de fluxo, em que você consegue receber aquele estado de fluxo em maior quantidade, você vai ter sensações de bem-estar, que nós chamamos de paz, de harmonia. Nós vamos ter sensações de euforia. E quando esse estado é muito elevado, vai dar o êxtase. Continuando com Daniel. Durante o fluxo, a pessoa se sente livre da preocupação de fracassar. Percebe o que precisa ser feito, mas não sente que esteja fazendo. O ego não está envolvido e sai de cena completamente. É isso que dá o estado de fluxo e dá soluções. Porque o conjunto do ego, que forma, né, o nosso ser, ele não está presente nesse momento quando você consegue subir. Agora, se você não ousar, se você ficar naquelas velhas frases, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, não vai dar certo, não vai mesmo. Oh, dia. Não vai ter jeito mesmo, não. Agora, o que o Krishnamurti fala? Vivemos superficialmente e a maioria de nós está satisfeito com isso. É isso aí. Então, a gente vive falando 1000 promessas, faz 1000 estudos, mas nós estamos satisfeitinhos do jeito que nós somos e não queremos mudar. Não queremos. E olha aqui que o Jung fala, olha que bacana. Aqui tem o Goethe primeiro. Olha lá, isso aqui eu achei na internet quando eu estava achando imagem e gostei muito. Uma vida inútil é apenas uma morte prematura. Certo? Uma vez você trouxe um slide da caveirinha. Isso. É mais ou menos isso. Olha o que o Jung fala, olha que interessante. Temos motivo suficiente para admitir que o homem em geral tem uma profunda aversão ao conhecer alguma coisa a mais sobre si mesmo. O que é aí que se encontra a verdadeira causa de não haver avanço e melhoramento interior, ao contrário do progresso exterior. Vamos lá de novo? Temos motivos suficientes para admitir que o homem em geral tem uma profunda aversão ao conhecer alguma coisa a mais sobre si mesmo. O que aí se encontra a verdadeira causa de não haver avanço e melhoramento interior, ao contrário do progresso exterior. Existe uma aversão dentro da nossa alma.
E a gente procura fingir, a gente disfarça, a gente coloca um monte de coisa no campo cerebral, a gente aumenta o intelecto, nos dá maior importância, mas a gente não muda. E toda vez que a gente leva a sério essa mudança, na hora que você começa, você vai para a depressão, você vai para a queixa, você vai para não dá certo não, e você prefere ficar nessa figuração exterior e pronto. Olha se nós não somos assim. Mas olhar sincero, não é olhar fingido, não. Nós somos assim, é por isso que tem essa versão dentro de nós. E toda coisa que fala além das nossas ideias, nós temos dificuldade imensa de ouvir e perceber. Hã? Vem também da queda. Mas só sabendo da queda, então é hora de consertar essa coisa, né? Nós precisamos fazer uma mudança. E a gente nem consegue ouvir. Olha que interessante. No livro do Daniel, ele tem uns dados importantes. Olha só. Ele diz que para que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade máxima de processar 120 bits por segundo. Certo? Então, em termos de teoria da informação, ele tem 120 bits que ele consegue processar por segundo. Para você prestar atenção numa pessoa, você gasta 60. Ou seja, você gasta 60 bits para prestar atenção numa pessoa. Então, se você estiver prestando atenção em mim, já gastou 60. E é por isso que ele fala assim, é por essa razão que nós não conseguimos prestar atenção em duas pessoas ao mesmo tempo falando. Vendo? Tem duas pessoas falando. Entendido? Você não consegue prestar atenção. Porque você gasta 60 bits por segundo. E agora olha só que interessante. Muitas pessoas falam o seguinte, meu Deus do céu, eu estou com a memória muito ruim. Você não falou isso já esses dias? Falou. Eu estou com a memória muito ruim. Então ele faz uma coisa interessantíssima. Ele fala o seguinte, alguém que vivia no ano de 1985 e alguém que está vivendo hoje, a quantidade de informação que ela recebe, comparando os dois mundos, os dos anos 80 e hoje, é como se ela recebesse por dia e lesse por dia 175 jornais. A mais. Entendi? Só um instantinho, amiguinho. 175 jornais a mais. Então ele falou que dentro de nós tem um filtro de atenção. É por essa razão que ele dispersa, porque você não aguenta. Se você processa só 120 bits por segundo, você vai ler 175 jornais a mais. E isso significa 100 mil palavras a mais. E aí ele entra num conjunto de informação que é muito interessante. Ele fala, se você pegar toda a informação que existe no mundo hoje, agora, ela equivale ao número 300, seguido de 18 zeros. 300 exabytes. É o nível de informação que tem no mundo hoje. E você só processa 120 bits por segundo quando está com atenção. Então ele fala assim, você não consegue ser hoje especialista nem em polvo. Porque ele fez uma pesquisa sobre o polvo, só enquanto ele estava fazendo a pesquisa, saiu 30 novos artigos sobre polvo. Ele falou, você não consegue ser especialista numa matéria. Ora, então você imagina como esse processo cerebral nosso, é importante a gente entender ele, porque uma das pontes principais para que você permaneça no estado de fluxo, é você ter atenção. Atenção é um elemento primordial. E quando eu estou falando atenção aqui, não é só atenção ao outro, não é só atenção a um assunto, é uma atenção a si mesmo. Aquilo que o Krishnamurti fala tão bem, olha, se você olhar, você vai conseguir ver e isso vai desaparecer. Ou seja, você ter atenção plena em torno de você. Quer ver? Fica todo mundo quietinho. Pega um defeito que vocês têm. Ninguém está vendo, ninguém lê mente aqui. Vai, pega aí. Pode ser a safadeza que for. Pega aí. Pega um defeito. Agora olha para esse defeito sem criticar. Olha para esse defeito sem se assustar. Olha para esse defeito sem condenar.
Olha sobre esse defeito sem buscar nenhuma informação na sua mente que contamina ele. Só olha para ele. Não, sim. Vai, só olha para ele. Se você olhar para esse defeito sem nenhum desses movimentos de fingimento, sem nenhum movimento de fuga, você vai ver que você vai penetrar nele e você vai bem longe nele. Então, por exemplo, como é que esse defeito se pronuncia em você? Qual é o gatilho que ele precisa para ele vir à tona? Quais são as associações vibratórias que você tem na sua mente, nas suas palavras, que ele está preso? O que a pessoa faz ou deixa de fazer que ele se pronuncia? Como é que ele se manifesta? Qual foi a primeira idade que você lembra na sua cabeça que ele começou em ti? De onde ele surgiu? Na sua família, quais as pessoas que têm isso semelhante a você? Quais os prejuízos que ele causa em ti? Quais foram as situações que você magoou, ou foi magoado, feriu ou foi ferido, ou que você usou isso aí para poder ter algum ganho? Entendeu? Então, se você não julgar, se você não condenar, se você falar, ai meu Deus, que horror, e deixar ver o tamanho e da raiz que ele tem, você vai embora. Isso é meditação. E você tem de manter uma atenção plena para poder estudar isso. E se você fizer isso com seus problemas, não tem nenhum problema seu que você não encontra solução. Nenhum. Porque nesse momento você vai conseguir agir. E não tem um problema. Pode ser o problema que for, mais cabeludo que for da vida. Ele vai encontrar uma solução. Mas você não pode usar os mecanismos de fuga que você usa. E o mecanismo de fuga nosso é julgamento, que horror, meu Deus, eu tenho isso dentro de mim, eu preciso me livrar disso. Meu Deus, eu tenho que fazer uma reforma íntima. Joga tudo isso fora. Eu só quero ver meu defeito, ver o tamanho dele, ver tudo como ele se manifesta. Na hora que ele virar um dinossauro, você fala, nossa, o dinossauro é alto. Isso. Aí você vai começar a entender, você vai começar a fazer esse movimento. Sem fuga, sem medo. Porque tudo isso é maneira da gente desfocar a verdadeira atenção. Vamos lá, gente. Traz os 60 bits aqui para mim. Vem. Diga, meu amiguinho. É desse ponto aí que levou Sócrates a dizer, né? Homem, conheça a ti mesmo, né? Tá vendo, neguinho? Você nem precisa, né? Porque você já sabe tudo. É isso mesmo. Conhece a ti mesmo. Diga. Depende da maneira que você o faz. Porque antes de você fazer, você tem que lembrar o seguinte, todo defeito que você nota nos outros, você tem. Não tem jeito. Então você tem de pegar o defeito que você vai tentar falar para ele e olhar para você. E ver as nuances dele. E só depois que você vê esse defeito em você com todas as características, você vai poder falar com ela. Ah, tá. Entendeu? Porque você não nota defeito nenhum em ninguém se você não o tem. É por isso que a gente não vê virtude no próximo. A gente não tem. Primeiro você tem que olhar você. Você não pode corrigir ninguém sem olhar isso em você. Não pode. Dinossauro, amigo meu, vai andar comigo agora. É exatamente isso que ele vai falar. É aquilo que Jesus falou tão bem. Se alguém te obrigar 1000 passos, ande com ele mais 2000. Você vai pegar o dinossauro e colocar aqui e falar, vamos comigo, dinossauro. Aí você vai começar a descobrir o seguinte, onde o dinossauro é útil. Se você é uma pessoa ferina, crítica, e o dinossauro seu é o tamanho do mundo, não vai ter uma hora que essa crítica vai ser boa?
Se você for defender alguém, se você for defender uma comunidade, muitas vezes o poder de crítica, a coragem de ir lá e falar, não deixar acontecer determinados fatos negativos, o dinossauro não é útil? Então você vai descobrir onde que o dinossauro é útil. Não é só que você não vai conseguir, o dinossauro vai montar em você. Você vai tentar colocar o dinossauro no caminho útil. É duro. E duro quando você descobre um cardume de dinossauro. Igual eu tenho, um cardume, olha assim para meu Deus, que plantação de dinossauro. Mas aí você vai precisar de muita atenção para viver. Isso não é tão simples. Porque você vai ter de prestar atenção na hora que o dinossauro for te dominando, você olhar para ele. E mesmo quando você não consiga, ele te dominou, você está aqui usando ele, vamos supor que o dinossauro seu seja raiva. Você está explodindo em raiva, mas lá dentro você está mantendo uma atenção, falando, nossa, olha como é que é. Olha como é que eu desperto terror na visão do outro. Olha como é que as pessoas ficaram assustadas. Olha como é que eu uso a minha voz. Entendido? Para você prestar atenção, porque você só presta atenção na hora que você está tendo. Não adianta você ficar com uma coisa, eu estudei a minha raiva. Não, na hora que você tiver a raiva, que você tem que estar estudando ela. Na hora que você quiser matar a sua inimiga, é a hora de você estudar. Porque é ali que está presente todas as forças. É ali, na hora que você está em depressão, na hora que você se recolhe, ai meu Deus, aí você vai olhar, meu Deus, de onde veio esse fingimento? Que a depressão é fingimento. Então, se vai olhar. Fingimento. A depressão vem de 3 elementos: inveja, fingimento e vingança. A depressão é profundamente cruel, porque ela quer punir a família inteira. O dinossauro dorme com você. Na hora que você deitar na cama, o dinossauro deitar, você... De onde que eu vejo? Inveja, fingimento, vingança e crueldade. Agora você fala o seguinte, esse estado de fluxo está onde? Esse estado de fluxo é o estado de permanência de Deus na nossa vida. As consciências superiores na nossa vida. E essas experiências é a virtude. Aquilo que eu gosto de falar. Nós não temos virtude. A virtude é algo coletivo e divino, que se manifesta em nós. O que nós podemos conquistar são valores, que cria ressonância para a virtude. Mas ela está o tempo todo diante de você. Olha que bacana que o Lao Tse aqui no tal do King fala. Olha que bacana. A virtude os alimenta. Os seios ganham forma. O impulso natural completa seu desenvolvimento. Pois o tal os produz, e a virtude os alimenta. Faz com que cresçam e se aperfeiçoem. Entretém e amadurece. Protege e sustenta. O tal os produz sem dele se apropriar. Eles agem, e nele nada espera. Eles crescem, e ele os deixa livres. Eis a virtude misteriosa. Então, todos esses dons que Paulo de Tarso vai chamar de dons da graça, é o que o tal de King está chamando aqui de virtude. Ele está disponível, mas você precisa entrar no estado de fluxo para que você receba. E o que impede de entrar no estado de fluxo? A atenção. E o que impede a atenção? A ausência de meditação sobre nós mesmos. Diga. Quando o Buda se iluminou, ele chegou nesse estado de atenção plena. É por isso que ele vai ficar debaixo da árvore e nem vai se mexer. É o estado de atenção plena. Esse estado de atenção plena é o estado de iluminação. Então, se você... Nós aqui temos muita pouca possibilidade. Nós temos 120 bits só por segundo. Mas tudo bem. É eles que eu tenho de aproveitar. Porque você acostumou a fazer uma mente que foge. Você pode olhar aqui, você está me ouvindo e tem vários pensamentos na sua cabeça. Para que esses pensamentos estão aí? Qual a utilidade deles?
Só que você está aqui me ouvindo e já pensou em 1000 coisas. O que você vai fazer depois? Coisa que você está faltando fazer lá em casa, coisa que vai fazer no serviço, amanhã. Certo? Você tem 1000 coisas aí que você já está pensando. Para quê? Porque você viciou sua mente. Isso é um vício mental. Essa repetição infinita é um vício. E você acostumou a viver nisso. E você nunca olha para isso verdadeiramente. Fala, gente, eu não vou acabar com isso. E os momentinhos que você tem de criatividade, na hora que você tem uma boa ideia, na hora que você faz alguma coisa legal, você se sente tão feliz. Porque esse é o que vai mandar você para os Estados Unidos. Eu falo besteira mesmo, coisa besta. Uma comida que você fez, alguém chegou, nossa, mas hoje a sua comida ficou ótima. Você não fica satisfeito? Fala, nossa, foi mesmo, sou boa nisso. Poxa, uma besteira. Mas é algo que você vai fazer e que vai te dar satisfação. Ora, então olha para isso. Olha para isso para você poder ver que você tem uma parte só do seu cérebro, da sua vida mental, que está livre. O resto tudo está preso e comprometido com um monte de coisa besteiral. Eu chamo de chiclete mental. É aquele chiclete que prega aí. E você nunca olhou para isso. Nas horas que você reza, você fica contando o tempo a reza acabar para você ficar livre daquilo. Você pode olhar isso. E mais hoje em dia, que a gente está com um nível de informação muito grande, como eu acabei de falar aqui, você perde o dia seu todo acumulando coisas que você não precisa. Preso na imagem do celular, preso na imagem desses processos, e você não precisa de nada disso. E você viciou nisso. O novo vício atual é esse. Passar mensagem, receber mensagem. Então é isso que a gente tem de ver, porque caso contrário, a vida fica só isso. Por isso que hoje em dia aumenta o nível de doença, seja as doenças de fundo psicológico, seja as doenças de fundo físico. Por isso que aumenta. E tem determinado momento que você não tem nem como conversar com a pessoa, a mente dela está tão confusa, que você não tem nem como dar um conselho, falar alguma coisa. Porque a mente foi embora. Olha se não é assim que nós estamos vivendo. Olha, e no entanto, nós somos cercados por um campo imenso de virtude, um campo imenso de graça, um campo imenso de ideias. Disponível. Mas ela só flui quando você cria em ti o estado de fluxo. Senão ele não flui. É só a sua mente. Porque a influência espiritual é o seguinte, a gente tem mania de projetar no obsessor as nossas condições infelizes ou projetar nos nossos mentores os nossos acertos. Mas mentor e obsessor só participa quando a plataforma parte de nós no campo psicológico. Aí eles vão ampliar. Então vamos supor, por exemplo, que você no esforço interior seu, você conseguiu fazer um movimento de começar a pensar no bem, começar a pensar numa ideia superior. Aí na hora que você faz esse esforço, que você cria o estado de fluxo, o seu mentor pode vir te auxiliar. Porque aí você fez merecedor. Você abriu a porta. Na hora que você abre a porta, ele vai vir e vai aumentar o fluxo. Então o mentor sempre vai amplificar. Mas ele não vai dar de graça algo que você não está procurando. Entendido? Por isso que você tem de procurar. O mentor é por isso que eu falei aqui a mediunidade como elemento de autoconhecimento. Na hora que você usa a mediunidade nesse sentido, você vai ralar. Na hora que você vai ralar, eles vão te auxiliar lá na frente. Mas você tem de dar o passo. Por isso que Jesus faz um ensinamento legal. Ele fala assim, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e acharei. Ele não falou o contrário. Olha, não precisa nem bater que a porta vai estar aberta. Não precisa nem buscar que eu venha até vocês. Aqui, meu irmão. Caminha para você ver, não. Você vai ver se vai ser assim. Entendido? Ou seja, você fazendo o movimento. A mesma coisa acontece na obsessão.
Não pensa você que a pessoa está obsediada. Não, ela criou o estado psíquico da obsessão. Então, na hora que você cuidar lá da obsessão, você vai ter de cuidar dela, porque senão ela vai gerar de novo. Tem até um caso muito interessante no livrinho do Chico. Esses livrinhos que saiu agora, né? Sementeira de Paz, do Neo Lúcio. Esses livros novinhos que saiu dele. E tem uma história lá muito bacana. O Rômulo Joviano está se dedicando a dar passo numa menina. E ele está todo feliz, porque a menina estava com um problema seríssimo. E ele começou a trabalhar ela, começou a trabalhar, e dar passe, e dar orientação. E a menina foi melhorando, ele foi ficando empolgado com aquilo. E o Neio Lúcio virou para ele e falou assim: olha, nós estamos lá com vocês. Instalamos uma câmara dentro da casa dela. Afastamos todos os processos obsessores. Agora você vai poder agir, que ela vai melhorar fisicamente. E isso, fala na família. E ela está recebendo uma proteção completa nossa. E essa câmara foi colocada lá por misericórdia. E vai ficar lá. Você aproveita esses próximos 10 dias e trabalha e tal e tal. E ele trabalhou. E a menina melhorou pra caramba. Aí ele falou assim: agora vamos tirar. Aí passou uns dias, 10 dias depois, a menina voltou a ter todos os mesmos sintomas. Aí o Neo Lúcio falou: ó, na hora que a gente tirou a câmara, ela exigiu o retorno de todos os obsessores que estavam com ela. Todo o trabalho foi por água abaixo. Entendido? Ou seja, tudo foi feito, até usando o atributo da misericórdia. Mas na hora que tirou, 10 dias depois, voltou para o mesmo estágio mental, para o mesmo estágio de ações, mesmo estado psicológico. Pode atrair os obsessores que foram libertados. Aí vem outra gama. Lógico. A vida deu instante para ela. A vida te deu chance, te melhorou. Falou: ó, agora vai. E você não vai. Daqui a pouco você volta num estado pior do que você estava. Dá uma olhada. Quer ver? Vamos pegar uma coisa simples. Dívida. Quantas vezes você estava numa dívida maluca? Aí você foi lá e pagou tudo. Conseguiu pagar, você nem sabe como. Mas conseguiu. Passa uns anos, você está de novo com a dívida. Mas que diabo é isso? Não aprendeu? É o karma, não. Karma é uma obra. É você que está fazendo. Só é karma se karma for seu sobrenome. Que a gente é que faz. E olha, se não é assim, gente. Você fala, olhar para trás e fala: meu Deus, eu já estive nessa situação e estou de novo. Esses são os vícios. Olha o que Pietro Baldi fala. As virtudes podem constituir esforço, mas é um esforço de assimilação, que as transformará em instinto e, portanto, em necessidade. Essa será a característica do super-homem do futuro. Então, a virtude é uma doação divina. Então, o esforço que tem de ser feito é para assimilar. Porque você não é dono da virtude, ela se manifesta por ti. Então, esse é o esforço que a gente tem de fazer. Esse é o esforço que a gente tem de movimentar. O esforço de assimilação, que é o que nós acabamos de ver lá com Daniel, que é o esforço de fluxo. Fala aqui, porque está gravando. Quando Jesus fala sobre eu e o Pai somos um, ele estaria dizendo em fluxo total? Fluxo contínuo. Porque você pode reparar que quando a gente consegue entrar nesse estado de fluxo, é como se fosse uma vela acesa. Ele acende e apaga. Ele acende e apaga. Está claro? E muitas vezes você pode acender ela hoje, passar semanas para voltar de novo naquele estágio, ou passar meses, ou passar inclusive ano. Agora o Cristo não. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, ele está num estado de fluxo permanente. Então, na verdade, que ele explica esse estado de fluxo. As palavras que vos falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquilo que eu ouço do Pai. Ou seja, é um estado de fluxo permanente. Esse fluxo permanente também nós podemos chamar de unidade. Sim. Unidade com o corpo. Isso, sem dúvida. Certinho, gente? Estão acordados ainda? Como é que está aí? 30 bits, 20 bits, 15 bits, 5 bits ou bits nenhum? Ou bits nenhum?
Ah, gordinho, você já ficou há muito tempo, não estou nem te ouvindo. Zenaide, eu pus isso aqui para você. Lembra que eu te chamei de esforcenta? Eu pus isso aqui para você. Ó, Zenaide. E Emmanuel. Ó que bacana que Emmanuel fala. Olha, vamos voltar ali, né? Porque pode ser que os bits assumiu da cabeça. Que o Balde está falando em esforço de assimilação. Agora a pergunta é, qual é o esforço? Não é esse esforço banal que você fala assim, eu estou fazendo esforço para me transformar, porque Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que faz um esforço para domar as suas más tendências. Você fala isso 200 vezes e não faz nenhuma. E é verdade, a gente não faz. Então agora, qual é o tipo de esforço que eu tenho de fazer? Não é esse esforço que fala assim, não, eu tenho determinação, eu vou conseguir, porque isso é fingimento. Você só está saindo do polo. Dá para entender isso, gente? Você estava aqui no polo, extremamente nervoso, xingando todo mundo. Aí você fala, eu vou fazer um esforço. E eu não vou mais xingar. Aí você vem para esse polo aqui. Você só mudou de polo. Porque se você der uma chancinha, você xinga. Você fala, meu Deus, como é que eu caí de novo? Meu Deus, mentor, ajuda. Porque você mudou de polo. Tem de ser o contrário. Você vai pegar o polo onde você é extremamente ferino. É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou ver. E é com ele que eu vou conviver até eu descobrir a essência dele. E vou fazer um esforço criativo de para com as pessoas eu ser um pouco melhor. Esse é o esforço criativo de conquista de valor. Mas você sabe exatamente que você não é aquilo. Você já viu quando as pessoas falam mal da gente? Sinceramente, se você for estudar que as pessoas falam mal de você, você não é pior do que aquilo que ela está falando? Não, mas fala. Não, sincero. Não, mas você quando ouve as pessoas falando, porque as pessoas falam mal de você todo dia. Então, se você ouvir mesmo, você fala, não, você está falando um pouco, porque eu sou muito pior do que isso. E você já viu também quando as pessoas te elogiam? E você não é nada daquilo? Você olha assim e fala, cara, de onde que o cara tirou isso? Você não é nada daquilo, cara. E você sabe que você não é. E muitas vezes você assume como se você fosse. Mas você sabe que você não é isso, cara. Você está longe de ser isso. Muitas vezes você foi bondoso para uma pessoa e a pessoa fala, você é bom demais, doutor Maurício. Ih, minha filha, não te engana, não. Só foi um momentinho, Deus aproveitou ali, aquele momentinho. Mas larga de ser boba. Agora você acredita nessas besteiras. Quando pergunta o que você é, fala assim, não, eu sou assim, mas eu sou sincera. Tudo que você fala é mentira, porque quando você fala que você é sincero, é porque você é mentirosa, você está usando uma frase de desculpa. Aí você pode falar, então, doutor Maurício, não tem nada que presta em mim? Nada. Você encarnou, não presta. Quem presta, não encarna. Aí você fala assim, e os missionários? Vem para a bagaceira também. Não fica firme não, para você não ver se não roda. Deu para entender isso, gente? E se a gente não olhar isso com profundidade, e a gente não vai ver isso, a gente vai achar que não é assim. Ah, não, eu tenho uma coisa boa em mim. Você sabe, você pensa assim. O bom seu é só o mal disfarçado. O mal disfarça, toma um banho, veste um terno, um vestido de gala. Aí você fala, é o bom. Mas é só um outro polo, você só está indo no outro polo, você não fez uma mudança real em você. Aí você fala, mas o outro polo pelo menos é alguma coisa? Porque pelo menos você não vai jogar isso para fora e prejudicar mais pessoas. Mas não é o suficiente para nenhuma mudança interior.
Então, vamos lá? Nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Nele, a herança de amor, com o qual o espírito se refaz para a jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Para conhecer-lhe, porém, a sabedoria de orientador da felicidade, é preciso crer nele e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente das nossas velhas imperfeições. Então, esse é o esforço criativo. E em vez da gente fugir do nosso defeito, eu vou conhecer esse defeito em profundidade. É a única maneira de você dissolver ele. E outra, andar com você. E você olhar para ele todo dia que ele nascer. Na hora que ele começar a nascer, você olhar para ele. Você está aqui xingando ela. Está aqui, ele tá. E em vez de você estar só aqui xingando, pega um pouco dos beats e coloca aqui. Nossa, olha como é que eu estou fazendo. Se eu brincar aqui, eu dou um tapa nela. Se eu brincar aqui, eu sou agressiva. Se eu brincar aqui, eu vou falar coisas que não tem sentido. Entendeu, gente? É na hora que aparece que eu tenho de mais ver. Porque ali está manifesto. Quando passa a onda e você vai analisar, a análise é muito pequena. Porque as nuances do processo você deixou de ver, porque na hora que manifestou você não prestou atenção. Então é duro, você tem de ter uma atenção aqui, ó. Você está explodindo aqui e aqui você está vendo a explosão. E depois você chega em casa, pega um caderno e anota tudo. Joga fora, que isso é fingimento. Porque se você tivesse sentido vergonha, você não repetia. Essa vergonha é apenas uma maneira de mascarada que você encontrou para justificar. Porque se fosse vergonha real, você nunca mais faria. Certo? Vamos supor, por exemplo, que você tomou um fogão numa festa e fez a maior vergonha lá. Se você falar assim, meu Deus, eu nunca mais bebo e nunca mais faço isso, e você fizer mesmo, você realmente compreendeu. Mas passa um pouco, vai ter outra festa de família, você vai fazer a mesma coisa. Tanto é verdade que a família já já está acostumado. Vive dando vexame nas festas da família. Não tem os parentes dar vexame na festa da família. Você sabe que ele vai falar que não vai dar e vai dar. Aquela tia que bebe e começa a chorar. Minha vida! Eu tenho uma tia, que ela é desse jeito, tia Diná. Todo Natal ela bebia, porque minha vida é muito sofrida. Você já sabia até o que ela ia falar. Entendido por quê? Porque na verdade não é vergonha momentânea, não é a vergonha que faz a transformação. É a vergonha que justifica o ato. E nós somos mestres nisso. Nós somos altamente criativos na desculpa. Você pode olhar, quando você comete um erro, sempre tem uma vaguinha para os outros. Eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso porque eu não estou bem, eu não fiz isso porque eu estou precisando de um tratamento espiritual, porque eu estou muito mal, fiz isso porque eu estou muito pressionada. Você imagina, você tem 200 mil coisas. Você vai buscar, você usa a sua criatividade para justificar seus atos. Você nunca chega assim, eu fiz isso porque eu sou sem vergonha mesmo. Eu fiz isso porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fingir. E tem mais, eu já fiz isso e isso também. Você não vai fazer isso nunca. Não faz, porque você já busca desculpa que você vai ter de ter para justificar por que você está fazendo. E aí quando nada dá certo, você vai para o vitimismo ou para a depressão. Não falem comigo que eu estou deprimido, eu estou doente. Precisa ir no médico, aí vai no médico, vai usar 1000 remédios, porque precisa. Vai ter de justificar a cena. Por quê? Porque na verdade você não quer mudar. Vocês conseguem ver isso, gente? Mas assim, vê mesmo, sem fingimento. Esse é o primeiro passo que a gente tem de dar. A honestidade interior de ver isso, mas ver profundamente. E conviver com isso.
sentir a dor disso. Voltemos a Krishnamurti. Temos que lidar com a totalidade do viver. Não podemos separar o mundo do chamado espírito. Porque o seguinte, a questão é, de que modo podemos agir religiosamente com relação a todas as coisas da vida? E quando eu estou falando aqui religiosidade, eu não estou falando de religião. Eu estou falando daquilo que nos liga ao fluxo, aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos liga ao estado da graça, e não as nossas concepções religiosas, que elas têm muito pouco significado. Estou falando da religiosidade. E essa religiosidade ser usada na totalidade da nossa vida. Em todos os atos da nossa vida. Sejam eles sexuais, sejam eles familiares, seja ele o nosso trabalho. Você pode ir lá que a gente tem uma mania de separar o nosso trabalho, a nossa família, o centro que a gente frequenta, a religião que a gente tem, do que nós fazemos. Olha, o lugar que você pode mais ser criativo é dentro do seu trabalho, é dentro da sua casa. É na rotina do dia a dia. Quer ver, olha você trabalhando, todo mundo aí. Os preguiçosos que não trabalham e tal, disfarça aí para mim, faz de conta que trabalha. Mas dá uma olhada aí para você. Há quanto tempo você não é criativo no seu trabalho? Cabe, Benquinho. Mas nós estamos conversando aqui dos seus erros e não da indulgência para os outros. Você não tem indulgência, é seco. É você com você mesmo. Pessoal, quantas vezes você deixou de ser criativo no seu trabalho? E você trocou por uma reclamação? Você trocou por um cansaço? Quantas vezes você trabalhando num lugar que não é legal, que falta 1000 coisas, você já pensou assim, falta tudo, mas pelo menos eu estou aqui e eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu vou poder ajudar. Deu para entender? A gente tem de olhar para isso, porque a gente fica esperando uma oportunidade imensa para a gente ser criativo. E a criatividade está dentro do lar, a criatividade está dentro de casa, a criatividade está no trabalho, a criatividade está com os amigos. É aí que a gente tem de ser criativo, é aí que a gente tem de entrar nesse estado, é aí que a gente tem de fazer doação, é esse esforço criativo que está no dia, ele não está fora do dia, não vai esperar você arrumar um ótimo emprego para que você faça alguma coisa significativa, vai esperar você arrumar uma harmonia familiar para que você... Não, é ali, naquele dia a dia, e você sempre acrescentando algo que você possa transformar. Já pensou nisso? Você pode olhar que a gente troca 1000 palavras para poder reclamar do serviço. Eu ganho pouco, o chefe é chato, falta tudo. Mas você nunca perguntou assim, independente do que esteja acontecendo, o que eu posso fazer de melhor, de mais criativo, dentro daquilo que eu estou? Não é que você vai fechar os olhos para aquilo que não está certo. Você vai lutar para melhorar isso também. Mas isso não vai ser a desculpa para que você não haja. Eu tinha um colega de trabalho, que nós trabalhamos muito tempo junto. Nós trabalhamos muito tempo junto. E era legal que eu era pneumologista, ele era cardiologista, e a gente brincava assim, acima da linha do Equador, o que chegar aqui a gente resolve. E trabalhava no hospital que faltava tudo. E ele tinha uma frase muito bacana, que ele falava assim para mim, pode faltar tudo, Maurício, pelo menos tem nós dois aqui, que sabemos que vão ser responsáveis pelos pacientes e não vão deixar ninguém aqui morrer por falta de alguma coisa. Pelo menos no plantão tem nós dois. E eu achava isso mal barato. Pô, tem mesmo. Porque pelo menos a gente é responsável e não vai deixar acontecer. Vamos ficar com esse paciente e não dar um jeito de salvar ele. Essa é a visão.
Pode faltar tudo, mas tem pelo menos nós dois aqui, velho. Lógico, aí tem nós dois, então pronto. Então, falta tudo, mas tem a gente. E esse tipo de pensamento que a gente tem de trazer para a nossa vida. Corrupção? Hoje em dia nós estamos usando para corrupção, né? Você vê, né? Isso aí era um lado bom do brasileiro. Mas o jeitinho virou corrupção. Então nós não fizemos o movimento correto. Hoje em dia, uma das coisas que a gente mais tem de condenar é o jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro era uma característica bacana nossa. Que era a maneira de ajeitar as coisas. Mas esse ajeitar as coisas caminhou para um estado de corrupção tão grande que nós temos de parar o jeitinho para poder refazer ele em outra oitava. Porque o nosso jeitinho, a nossa gozação, a gente afastou a gente das ações reais. E o nosso jeitinho acabou dando em corrupção plena. Ora, então nós fizemos um movimento coletivo que agora a gente precisa consertar. E é um movimento coletivo, não adianta falar que é um movimento só dos políticos. Não, é dos políticos sim. A gente tem que ter bem claro, é dos políticos sim, mas também está em nós. Então, na minha parte, na parte que está em mim, qual o movimento que eu vou fazer? Essa parte que está em nós, essa corrupção diária de pequenas coisas, que antigamente era permissível porque era o jeitinho brasileiro, mas hoje não é mais jeitinho, hoje é corrupção. Essa maneira que a gente tem de gozar em tudo, tudo bem, é até bom porque vai gozar em tudo, não leva as coisas muito a sério, mas ao mesmo tempo não faz a gente levar a sério o movimento que a gente tem de fazer. Então isso é fundamental, são pequenos movimentos que a gente tem de ver. Certinho? Eu acho que aí nós temos de refazer o nosso caminho de novo, sabe? Nós temos de fazer um caminho coletivo diferente. Olha o Jung agora. A religiosidade é um traço básico da nossa natureza humana. Trata-se de tendência profundamente enraizada em nós de abrirmos para a totalidade e a unidade. Pessoal, não tem jeito. O Jung chega a dizer que o homem é um animal religioso. E religioso no sentido de religiosidade. Você pode olhar que nós temos um anseio, mesmo no nosso orgulho, de pertencer a alguma coisa maior. Pode olhar. Esse sentimento de pertencimento de algo maior, de algo de totalidade, algo de unidade, que a gente muitas vezes chama de felicidade, é exatamente aquilo que nós mais temos lá no âmago, na alma. E quando nós fazemos o pertencimento de alguma coisa bacana, de alguma coisa que é digno, de alguma coisa que faz um movimento legal, isso dá uma sensação imensa de criatividade dentro da nossa alma. Porque não tem jeito, isso está nas nossas entranhas. Esse pertencimento, essa vontade de ser maior do que somos. O que atrapalha essa vontade de ser maior do que somos? É a gente não dar os passos. Porque esses passos não são fáceis. E eles são difíceis pelos hábitos. Eles são difíceis pela repetição. Eles são difíceis porque nós estamos dentro de um labirinto. Mas se você firmar mesmo e for em cima disso, daqui a pouco o labirinto vai ficando cada vez mais claro. E aquilo que era dificílimo passa a se manifestar, como diz lá o Balde, ó. Ele, na coisa passada, passa a se manifestar como instinto. Ou seja, já vai estar na tua alma. Pelo seguinte, porque o campo da inteligência, basta você ter uma pequena criatividade que você muda. Mas no campo interior, você tem um nível de inércia e de resistência enorme. Enorme. Você pode olhar, é um conteúdo de inércia que, nossa Senhora. Exatamente aquilo que o Jung fala, né? Aversão ao autoconhecimento, aversão a mudar.
Você faz tudo superficial. Será que civilizações planetárias elas podem se autodestruir por essa lentidão, o avançar épico? Sim, mas você já entendeu o seguinte, a gente tem uma mania de falar isso, né? Que fala assim, olha, a civilização terrena pode se destruir. Cara, mas civilização terrena não é só quem está encarnado, não. Como diz lá André Luiz, nós temos 25 bilhões de almas pertencentes ao planeta. Aqui está encarnado 8. Ora, então a maioria está do outro lado. Então nós temos que pensar que todo mundo é civilização terrena. E a gente não tem nenhuma força para destruir o planeta por nós mesmos. Podemos até querer. Mas a conseguir que é outra história. Então a gente tem de pensar, nós temos uma civilização muito maior do que a nossa, muito maior. E a gente já sabe lá com os espíritos, né, que o próprio Kardec explica lá para nós, que os efeitos na natureza, os fenômenos da natureza são regidos pela mente do espírito. Ora, o cara vai querer jogar uma bomba que vai acabar com tudo, eu abro um terremoto debaixo da bomba, acabou. Ah, isso é uma besteira, né? Mas é um sábio materialista. Né? O cara só tem a visão das coisas da lei momentâneas. Aquilo é besteira imensa. Não. Porque aí já não é livre-arbítrio. Você tem de entender que livre-arbítrio é a liberdade do espírito. E só existe liberdade onde há amor. A gente acha que vontade, desejo, eu quero, é livre-arbítrio. Para com isso. Isso é doença. Só existe livre-arbítrio no amor. Não existe liberdade fora do amor. Fora do amor, você tem vontades e desejos. E você não é livre para usar esses desejos, essa vontade da maneira que você quer. Então lembra, livre-arbítrio é condição precípua do amor. O instinto é a repetição. Você repete e vive como animal. Agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui é de Jung, é espetacular. Como se sabe, em questões religiosas, e isso aqui está de religiosidade, não é possível entender o que não foi anteriormente experimentado. É igual esse semestre, eu dei aquela aula sobre mente silenciosa, eu recebi um monte de e-mail, de coisa. Doutor Maurício, a mente silenciosa seria isso. Eu falei, meu filho, cala a boca e tenta. O dia que você achar a mente silenciosa, você me escreve. Porque eu não sei o que é e crio uma teoria do que é. Aí eu vou lá ler um monte de livro, é isso aqui que é a mente silenciosa. E, fulano, você já experimentou sua mente silenciosa? Não, mas a mente silenciosa vem quando tem a lua cheia, mais ou menos assim no céu, dessa maneira, e começa 1000 teorias. Olha, como é que você vai falar de uma coisa que você não experimentou? E hoje em dia, principalmente nós aqui, Movimento Espírita, nós somos desse jeito. Não experimentamos a coisa e criamos 1000 teorias. Olha, não tem jeito, olha, no campo da religiosidade, não tem jeito. Você tem de experimentar. Então, vamos fazer um negócio aqui. Olha tudo que você acredita. O que você experimentou disso? Vocês acreditam em espírito? Quem acredita em espírito aqui, levanta a mão. Quantos que você já viu? Quantos que você já conviveu? Sem essa safadeza.
Isso. E outra coisa que eu falo assim, por exemplo, você vai morrer, qual o preparo que você tem para morrer? Essas besteiras que a gente fala, quando eu morrer eu vou para um umbral, meu Deus, não deixa eu ir não. Já foi, filha. Ah, para o inferno. Como é que você pode viver sem saber para onde você vai? Entendeu o que eu estou falando aqui? Olha, se você sabe, se você acredita, você tem de experienciar. Pode levar 20 anos para experienciar, 30 anos para experienciar, mas você tem de experienciar. Como é que você vai falar de uma coisa que você não experiencia? E ter controle nessa experiência, controle real, para você ver se é verdadeiro mesmo, se não é, quais são as nuances, quais não são. Aprender a fazer controle. E o controle tem de todas as formas possíveis. Isso. Porque ele viveu. É aquele cara que é materialista, como tem desse médico que saiu agora, esse neurologista. Ele é materialista, é tudo, mas na hora que ele vive, não tem como, eu vivi. Você pega Paulo de Tarso, por que ele mudou? Porque ele viu. Não tem jeito, não tem que falar, eu não vi, eu tive a impressão, eu vi. Olha, se eu vi, como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Se você vê, então o pessoal pode falar que você está maluco, mas você viu, você experienciou. E se você tem dentro de você o ponto de observação para que você não perca o controle, porque hoje em dia é muito comum a maionese, né? Eu chamo a maionese esotérica. Aí você pega as coisas e tudo, você vê, tudo tá. Não, mas você tem controle científico daquilo que você está vendo. Observação plena, para que você saiba, não, realmente, eu estou vendo e eu tenho os dados para mim poder ver. E aí, não tenha dúvida, que a vida te dá todas as condições para que você faça isso. Te dá os dados para que você faça isso. E te dá os dados para que você possa observar. Isso. Isso. Agora você fala assim, o primeiro passo é você fazer o estudo. Mas depois desse passo eu tenho de vivenciar. Se aqui, igual o Emmanuel falou aqui, olha, o trabalho é uma das coisas essenciais. Poxa, então o que eu estou fazendo de trabalho para os outros? Vou experienciar isso para ver se isso é legal mesmo. Entendido? Nós temos de fazer isso, gente, experienciando em nós, porque senão a gente não tem certezas. E pode gastar o tempo que for. E toda experiência que vocês forem fazer, guarda alguma coisa que possa ser significativo. Para que você tenha controle. Se você fez uma viagem astral, guarda alguma coisa para você notar, para você ter o controle. Você sempre tem de ter uma fonte de controle material, que dê para você perceber. Deu para entender isso? Então vamos supor, por exemplo, que eu fui no plano espiritual e encontrei ele. Está lá desencarnado e encontrei ele. Então, tive um diálogo com ele. Percebi ele. A primeira coisa que eu pergunto para ele, me dá uma coisa lá embaixo que eu posso testar para ver se está certo que o nosso encontro. É assim que eu faço. Me dê uma base. Ah, essa semana vai acontecer isso, isso, isso. Beleza. Quando acontece, tem uma chance de estar certo mesmo. Entendido? Tem de ter uma base. Tem de ter uma base de processo. Para que você tenha condições de avaliar os processos mentais e psíquicos. Sempre. Certinho? Diga. Felipe, qual é o nosso tempo? Coisas que a gente não precisa experimentar que é ruim. Tipo, fumar para saber que é ruim, pegar AIDS para saber que é ruim. Sim. Aquilo que é ruim, você não precisa experimentar. Nós estamos falando aqui de religiosidade.
Nós não estamos falando aqui de hábitos. Entendido? Então, eu não falei assim, para você experimentar de tudo. Não. Eu estou falando que no campo da religiosidade, principalmente no campo do desenvolvimento espiritual, você precisa experienciar aquilo que você crê. Entendido? E não no campo dos hábitos da vida. Não. Nos âmbitos da vida, a experiência alheia nos é muito útil. Certo? Então, você já sabe que fumar é uma porcaria, então não fume. E agora, se você fumar, eu vou te matar, hein, cara? Porque eu faço uma campanha de não fumar. Você já sabe que não presta. Você sabe que tem que fazer sexo seguro. Então, agora você vai fazer isso na sua vida. Agora, no campo espiritual é a mesma coisa. Você tem de vivenciar isso dentro de você. Porque, caso contrário, você fica um intelectual teórico, sem nunca ter experimentado a coisa do Espírito. Entendido? Oi. Que adora ter felicitações e ondulações. Ele fica muito eufórico, alegre com aquilo, né? Pode considerar que ele está experimentado de orgulho. Só ele sabe se experimentou ou não. E aí ele tem de ter certeza, ele que tem de ter o controle da experiência. E você vê nitidamente. Eu tenho um monte de livro que eu compro, na hora que eu começo a ler do que o cara está escrevendo, eu falo, esse cara não viu nada. Está escrevendo do que não sabe. Porque se você experienciou, você sabe. Já tinha? Está sendo experimentado. Você está experimentado. Eu preciso explicar para você o que é arroz com feijão? Não, né? Olha o que Serarambino fala. A mente é uma passagem, não uma combinação. Ou seja, o ponto maior não é a nossa mente. Nós vamos passar por ela. Assim como já passamos pela mente subconsciente, assim como nós já passamos pela submente, agora nós estamos na mente e vamos para a supramente. A mente é uma passagem. E a pergunta é, quanto tempo você está nela? Gente, dá uma olhada aí dentro de vocês. E não dorme, não. Quanto tempo você é desse jeito que você está? Você não enjoa, não? Dá uma olhada. Quanto tempo que você é do mesmo jeito? Fala as mesmas coisas, comenta do mesmo jeito, tem os mesmos hábitos. E a mente, que é pior, não muda. Mas não muda porque a gente sempre repete os mesmos padrões. Você não quer mudar. Você acha que está bom. Mesmo sofrendo, você pode orar mesmo sofrendo. Você pode orar, por exemplo, se você for estudar em você tem 1000 coisas que você faz de autossabotagem. E você continua fazendo autossabotagem a vida toda. Você tem uma maneira de se relacionar com a pessoa, se apaixona pelas pessoas erradas o tempo todo. E faz a mesma queixa, ai meu Deus, eu só encontro homem errado, eu só encontro mulher errada. Você que é errado, criatura. Eu sempre estou devendo. Gente, olha assim, não é assim. Essa rotina se transformou na maneira de ser. Agora, olha aqui que o Serarambino fala. Ó. Olha que bacana isso aqui. Gente, presta atenção nisso aqui. Que isso aqui é muito bacana. Quanto tempo que eu ainda tenho aí? 10? Pessoal, olha aqui que bacana isso aqui. O Serarambino viveu experiências múltiplas. Certo? Coisas extraordinárias que ele viveu. Então, ele tem um controle sobre isso muito legal. Então, ele deixou escrito as experiências que ele vivenciou. E essas experiências são muito legais. Olha o que ele fala. Que é aquele estado de fluxo que ganha voo.
quando você vai abrindo a consciência e vai percebendo aquilo que está além da própria mente. Olha o que ele diz, olha que bacana. Podemos, por uma expansão progressiva ou uma autotranscendência súbita e luminosa, elevar-nos a esses cumes em momentos inesquecíveis e aí permanecer durante horas ou dias de experiências poderosas, supra-humanas. Quando retornamos, há portas de comunicação que podemos manter sempre abertas ou reabrir, mesmo que feche constantemente. Mas permanecer nesse cume último e mais alto do ser criado e criador é, afinal, o ideal supremo para a nossa consciência humana evolutiva, quando busca não o auto-nivelamento, mas a auto-perfeição. Então você vai viver momentos que você vai pisar no céu. Você vive momentos que você está no céu, só que fecha. Alguns outros momentos, você abaixa e continua o fluxo, com ideias criativas, com campo de comunicação, com campo de ideias, com campo de conhecimento. E tem outros momentos que, além de fechar, você visita a parte mais baixa da tua alma, que o processo é em espiral. Aí, em vez de você ver só o demônio e ver o dinossauro, você vai ver o capeta. E o capeta que você foi. A gente tem a mania, gente, de brincar. Eu queria saber o que eu fui na minha reencarnação. Agora, pensa o seguinte. Você, vendo você numa encarnação, matando alguém e tendo prazer em matar. E sentindo todo o sentimento que a pessoa sentiu, que era você. Entendeu o que é? E você, se você viver essas experiências mais elevadas, você vai viver essas experiências menores, em detalhes. E hoje, o que parece que é inaceitável para você, antigamente era seu hábito. Entendeu? Já que o começo não está bom. Não é possível que você vai contentar com isso. Não, já é o começo. É o primeiro ponto. Não contente com nada. Nada está bom. Isso. Tudo é ruim. Entendeu isso aqui, gente? É por esses degraus, porque a vida te empurra para frente, mas você vai ter de voltar lá e ver lá embaixo também no porão. Aí você vê no porão, aí a vida te joga mais à frente. Aí você volta no porão, mais à frente, mas tem de aguentar o porão. É doído. Eu tive uma experiência uma vez que eu nunca esqueci. Foi uma experiência assim, sabe daquelas experiências iluminadas? Coisas bacanas, como se você estivesse experimentando o céu. Aí passou um tempo, eu fui lá no porão. E sabe o que eu vi? Eu matando meu pai com um travesseiro. E vi toda a cena. Vi o ano, era o ano de 800 depois de Cristo. Meu pai na cama, eu travesseiro na cara dele. E matando ele para ficar com a herança dele. Só que eu via que era meu pai, via que era eu e senti tudo. A ganância, a raiva, tudo dentro da alma. Ai, fazer o quê, rapaz? Mas meu pai já era amigo. Ei, pai, eu matei o senhor, que desgraça. Ei, pai, foi mole não, olha o que eu fiz. Entendido? Ou seja, então se você hoje está assustado com seus defeitinhos, imagina quando você entrar e encarar o que você já fez mesmo. Pensa você, se você é isso hoje, imagina que você foi em reencarnação passada. E na passada, e na passada, e na passada, e na passada. Igual eu lá.
1.200 anos atrás. O cão. Uai, mais passado, mais próximo do capeta eu estou. Agora, se lembrar isso como informação, você já matou seu pai. Agora você vê e vê inclusive os sentimentos que você tinha. A agonia. Você confrontando dois eu dentro de você. Nesse caso aí, podemos ter Paulo de Tarso como exemplo? Podemos. Paulo de Tarso visitou isso lá. Aí ele foi conquistando essa linha aqui, amiguinho, ó. Ele visitou lá, e aí ele conquistou essa linha, ó. Então ali estava sempre aberto. Por isso que no final da vida dele ele vai escrever as epístolas, que é as experiências que ele viveu. Você lembra que ele fala lá, conheço um homem que visitou o terceiro céu, lembra? Não sei se em corpo ou se em espírito, porque ele visitou essas dimensões. Mas ele ouviu palavras inefáveis. Lembra que ele fala isso na epístola? Lógico, lógico. Essa é a experiência. Paulo de Tarso é um ótimo exemplo. Não, é o fingimento. Porque quando você vê filme violento, é porque você tem uma parte violenta que quer ver aquilo. Aí para você falar assim, mas aquele filme foi muito ruim, mas você continua assistindo até o fim. Eu vejo filme violento, aí eu fico tão sentido, mas você vê até o fim. Então é bom que eu não assisti, porque o fingimento é maior ainda, quer dizer, não está comigo mais isso aí, mas pelo menos você não assiste. Entendeu? Porque na verdade a gente fala muito isso. Eu assisti um filme extremamente violento. Você assistiu até o fim todinho. Porque dentro da sua alma, o Baldi tem um estudo sobre isso, muito legal, ele fala assim, o homem ainda tem dentro de si um ser altamente violento e inferior. E ele hoje, graças a Deus, que parte dessa violência, ele dispersa nos filmes e nas lutas. Então, quando você estiver muito violento, que for fazer uma coisa violenta, assiste um filme violento, pelo menos aquilo dá uma escapada, você não faz aquilo hoje. Mas você assiste por isso. Aí, quando você está assistindo, você tem de dar uma desculpa. Nossa, que coisa violenta, horrível. Eu não quero nem ver. Já passou a cena? Já? A gente faz isso, não faz, gente? Isso é desculpa. Filme violento é violento. E é a violência do qual você quer sair. Você quer sair desse polo inferior. E você sabe muito bem que é a vida. A gente fala assim, não, é as notícias, as coisas, é a realidade da vida. Você não precisa falar aqui que é a realidade da vida, você sabe. Nós precisamos criar uma outra realidade. Que a realidade da vida, você sabe. A vida bruta do jeito que está aí fora, você sabe, não precisa ninguém narrar ela para você, não. Você precisa encontrar as maneiras pessoais e coletivas de mudar essa realidade. Terapia de vidas passadas? Olha, eu gosto muito da terapia de vida passada, que considera os conteúdos que aparecem no set de processamento como conteúdo psíquico e não como conteúdo reencarnatório. Porque muitas vezes você pode ter uma série de conteúdos psíquicos que não necessariamente são reencarnatórios. Essas interpretações fortuitas de reencarnações, eu acho isso muito ruim. Porque, na verdade, você tem conteúdos psíquicos que vêm à tona. Se a pessoa falou aquilo, expressou aquilo é um conteúdo psíquico. Eu preciso estudar se é simbólico, se é reencarnatório, se é consciencial, se é algum processo que ela está vivendo. Quer dizer, eu tenho de saber onde ele está. E isso só se sabe através de muita pesquisa, a partir de uma pesquisa profunda. E na hora que eu tenho cenas reencarnatórias, eu tenho de buscar essas cenas até o último grau. Certo? Até eu chegar nos detalhes, em todos os detalhes que está vivendo. Então, vou contar essa história do meu pai, por exemplo. Na hora que eu vi essa pessoa, que eu vi tudo, eu anotei direitinho na minha mente como é que era a cama, como é que era o quarto, como é que era o travesseiro, em que época que eu estava, qual a roupa que eu estava usando, o que foi feito, de que era feito o travesseiro quando eu peguei ele na mão. Quer dizer, como eu estava observando a cena, eu observei a cena completa.
certo? Daquele processo. Depois eu fui até voltar de novo naquele ambiente, ver em que região era. Isso eu tudo fui anotando. E só que eu anotei tudo e ficou um quadro completo que eu fui pesquisar para saber em que região era, como era, até encontrar os detalhes mínimos, para que eu possa ter uma base que realmente é reencarnatória. Não tem jeito, você não está acordado. Você está acordado no transe, não é um sonho. É um estado de transferência, de vivência. No sonho? Sim, o sonho tem. Se você desenvolver uma parte do sonho, você pode fazer ele lúcido. Tem os sonhos lúcidos, não sei se você já leu alguma coisa sobre isso ou experienciou. No sonho, você acorda no sonho. E você vê o sonho e consegue gravar o processo do sonho. Não sei. Tem de vivenciar e estudar, gente. Maurício, a física quântica é a nova fronteira hoje? Não, a física quântica é só mais uma fonte de conhecimento. Essas lorotas que fala da física quântica é imensa. Acontece que a física quântica é mais um elemento para que você estude o campo do conhecimento, mas é mais uma faceta do conhecimento. Só. Mas está muito longe de considerar o espírito, igual o Heisenberg fala. A física quântica fala de partícula, a física quântica fala de onda e das suas interações. Não fala de espírito, não fala de mente, não fala nada disso. Você pode derivar essas compreensões, dependendo do campo de conhecimento que você tem, para poder entender melhor, fazendo derivações, mas não que isso está dentro da física quântica. O que vai provar a essência do espírito é a síntese, é a experimentação, é a experiência. É isso que vai provar. E os cientistas que viveram experiências íntimas, eles que provaram. Por que o Jung fala essas coisas? Porque o Jung teve experiências espíritas fundamentais. Ele viu fenômeno de transporte, ele experienciou fenômenos de contato com o espírito. Tudo isso ele experienciou. Se ele experienciou, ele fala. O Einstein, por que o Einstein tem uma abertura maior para uma visão religiosa? Porque ele teve várias experiências psíquicas nesse sentido. Inclusive a teoria da relatividade, no que consta a questão do tempo e a relatividade do tempo, ele teve um sonho. E a partir desse sonho que ele raciocinou o conteúdo. Então, os grandes cientistas que tiveram experiências psíquicas importantes e que não são relatadas na história, e se são relatadas, ficaram esquecidas, são os cientistas que têm uma maior visão espiritual. Certo? Esses experienciaram. Agora, a experiência da presença do Espírito não vai se dar simplesmente por um campo de conhecimento. Vai se dar por um campo de conhecimento de síntese baseado em experiências pessoais. Por que o Maslow vai falar que tem experiência de pico? Porque ele passou por várias. Ué, então tem de ter. Eu passei. Por que o Stanley Grof vai lá e fala para você sobre respiração holotrófica e fala sobre as várias dimensões da mente e vai falar sobre as matrizes perinatais? Porque ele vivenciou. Se ele vivencia, não tem como. É muito forte uma vivência. E todos nós aqui sabemos que vivência maior ou menor, todos nós já tivemos. E são essas vivências que nos criam as concepções, que nos dá base para o nosso desenvolvimento. Olha, não tem jeito. Eu gosto de contar a história do meu pai. Meu pai era materialista comunista. E um dia ele entrou em depressão com aquilo tudo. E estava passando assim na frente de um centro. Ele entrou no centro. E sentou lá no fundo, lá. Aí estava tendo uma palestra e tal. E na hora que ele está sentado lá, uma moça chega na frente e fala assim: quem é Boanerges Crispim Borges? Ele falou: uai, quem é que está sabendo que eu estou aqui? Ele ficou calado. Quem é Boanerges? Na terceira vez, ele falou: sou eu. Ele falou: vem cá que o mentor quer falar com você. Que mentor? Ele está falando com você. Ele falou que ele saiu de lá, entrou numa sala, tinha uma mulher em pé, que agora é incorporada, que ele ficou sabendo depois, né? Chegou para ele e falou assim: vem cá, Boanerges. E começou a narrar a vida dele, desde criança até naquela data, falando coisas que ele tinha feito, inclusive só ele sabia, e falando inclusive o que ele pensou na época. Quando acabou, ele falou: meu Deus, o que é isso?
Isso tem de ser alguma coisa. Por quê? Porque ele vivenciou uma coisa singular. Alguém que fala para você até o que você estava pensando, num ato que só você sabe, numa pessoa que você nunca viu. Essas experiências que marcam as nossas trajetórias. Essas experiências que vai nos levar à criatividade íntima. Entendeu, gente? Mas para isso a gente tem de sair do que está aqui. Certo? Então, até amanhã. Amanhã eu continuo aqui.